Presbítero House. Aleluia. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Pode se sentar, irmãos. Amém. Amém. Eu vou estar olhando aqui em Lucas 22. É 22. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, no ensinamento de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24. Amém. 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 Está escrito assim: e houve também entre eles contenda sobre qual eles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Eu vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Amém. Aqui ele está ensinando sobre ser o menor. Eu aprendi na Bíblia que ninguém pode parar de ser servo. Ninguém pode parar de ser servo. Às vezes a gente fica preso a certos títulos, a certas coisas. E eu aprendi que, ainda que eu chegue a qualquer cargo, qualquer coisa, eu nunca posso deixar de ser servo. Porque o mais importante é aquilo que eu faço. Não é o que eu sou, é o que eu faço. Tanto é que em João 4, se eu não me engano, está lá no versículo 23, o que ele diz? Que o Senhor procura os adoradores. Ele não quer saber se eu sou obreiro, diácono, se eu sou presbítero, se eu sou pastor, evangelista. Ele quer saber se eu sou um adorador. Porque, como diz o louvor, que o pastor gosta muito de cantar, o pastor gosta muito desse hino, ele fala a respeito disso, que para fazer uma obra, para a igreja, para ficar aqui no templo, ele levanta, porque é necessário, ele levanta o pastor, levanta o presbítero, levanta o diácono, ele levanta todos, evangelista, porque é necessário, cada um tem uma ocupação, mas o que ele procura são os adoradores, porque ele quer saber se a gente adora em espírito e em verdade. Aleluia! Ele faz esse ensinamento aqui, porque ele tenta explicar que não importa quem tem mais, quem aparece mais, o que importa é quem faz mais por amor. Glórias a Deus. Obrigado. E quem faz mais por amor, porque também não é o que eu faço, mas o porquê eu faço. Eu tenho que fazer tudo por amor. Tudo por amor. A gente vê alguns exemplos, os próprios apóstolos, quando eles escrevem a carta, eu vou ler aqui, ó.
em Romanos, a gente vê aqui na primeira carta, Romanos capítulo 1, versículo 1. Como é que Paulo se apresenta? Paulo, servo de Jesus Cristo. Amém. Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. A primeira coisa que ele diz é que ele é servo. Porque é assim que temos que fazer. Eu vejo aqui, lá em Tiago, o primeiro versículo também diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu vou aqui em Pedro. Quando ele envia Pedro, quando ele envia a segunda carta, ele também se identifica como servo. Que ele diz, lá em 2 Pedro, no primeiro versículo diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E assim vai indo. Em Judas, a gente lê o livro de Judas, ele se identifica da mesma forma. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Em Apocalipse também. E de revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, porque é necessário se identificar como servo, porque nós somos servos. Amém? Tudo que fazemos é para Deus. Eu vou estar lendo em Salmos 37, fala sobre fazer a vontade do Senhor. Amém. Salmos 37, fala, a partir do versículo 3, diz assim: Confia no Senhor e fazer o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Irmãos, ele diz que a gente tem que confiar no Senhor. Aleluia. Nós temos que confiar no Senhor. Oh, maravilha, Deus. Tem que se pôr na vontade dEle. Tem que estar sempre se colocando na vontade dEle. E aqui, ó, deleita-te também no Senhor. Deleitar, a palavra deleitar, ela tem o significado de ter prazer. Então, nós temos que ter prazer no Senhor. Aleluia. Prazer na sua vontade, na sua lei. Temos que ter prazer em tudo que Deus faz. E aqui diz, Ele considerará o desejo do seu coração. Glória a Deus. Porque a gente percebe que quando alguém na Bíblia tinha um sonho, tinha algum desejo, quem dava aquele desejo era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Tanto é que alguns até oravam falando, quando pediam alguma coisa a Deus, que tinha alguma promessa, eles falavam, porque tu me prometeu. Porque é tudo para a obra dele. Não adianta a gente pensar que vai ter alguma coisa apenas para o nosso benefício, que não vai ter. Se eu quero alguma coisa que seja só para mim, mas que não sirva para a obra de Deus,
Se eu conseguir, não é Deus que me deu. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz que tudo é por Ele. E tudo é aleluia. dele. Glória. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é Oh, por Ele. maravilha, Jesus. Está lá em Romanos. Romanos diz, porque dele, por Ele, para Ele são todas as Oh, coisas. glória. Se é para ter alguma coisa, tem que ser em prol da obra dele. Glória a Deus. Que seja como testemunho, que seja como edificação de alguém, que seja como conseguir alguém para a obra dele, para a vontade dele, para ganhar alguém para ele. É tudo para ele, tudo para ele. Não tem ele não vai te dar uma coisa que não vai ser benefício para ele. O próprio Jesus, quando fez tem um milagre, que Jesus ele mostra que ele fez aquele milagre para as pessoas verem que era Deus que estava fazendo, que era o próprio Deus. Aleluia. Vou até ler aqui, está em João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Aleluia, Deus. No versículo 41, a partir do versículo 41 diz assim: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aleluia. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Ele mostra aqui que aquela ressurreição era para que todos vissem. Aleluia. Que quem estava fazendo aquilo era Deus, que aquilo era obra de Deus. Que aquilo era obra de Deus. É por isso que tudo que Deus me faz, tudo que Deus faz comigo, eu tenho que usar como testemunho. Tenho que usar como testemunho. Porque às vezes alguma pessoa está precisando ouvir aquilo. Aleluia. Porque tudo que não é à toa que tudo que a gente passa, mais para frente a gente vai conhecer alguém passando por aquilo que a gente passou. Não é à toa que quando a gente passa, durante o momento que a gente está passando, a gente conhece alguém que passou por aquilo que a gente está passando. Aleluia. Não é à toa, não é à toa. Porque tudo é para a obra dele. Tudo é em prol da vontade dele. O que a gente tem que fazer é se impor no centro da vontade de Deus. E Romanos fala que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Só que realmente o centro da vontade de Deus às vezes nos permite sentir dor, chorar. Só o porém é que a gente não entende. E quando a gente está passando, ainda que a gente entenda, a dor ela nos faz chorar, é difícil. Quando a gente passa por algumas situações, realmente, alguém pode até falar pra gente, mas às vezes a gente até não dá ouvidos. Corre esse risco de a gente não dar ouvidos. Mas a gente tem que sempre lembrar que a vontade dele é perfeita e é agradável. Pode doer, mas é agradável. Porque Deus sabe que depois a gente vai entender e vai agradecer por estar passando por aquilo. Porque a gente realmente agradece. A gente vê o que Paulo passou, o que Jesus passou, o que os apóstolos passaram.
o que os profetas passaram. A gente vê, a gente conhece a história. Não precisa ficar falando tudo, mas a gente conhece a história, a gente conhece. E quando a gente passa por alguma coisa, a gente tem que fazer conforme o salmista disse: porque está abatida a minha alma. Por quê? E o que o salmista fala? Confia em Deus, porque eu louvarei. Porque a gente tem que ter, não é nem uma esperança, é uma certeza que no fim nós o louvaremos. Aleluia. Porque a gente vai louvar. Porque passando, confiando, só é necessário confiar em Deus. É necessário confiar em Deus. E quando a gente tem alguma coisa, às vezes a gente tem sonho, Ele nos faz promessas para que a gente tenha propósitos a mais. Porque a promessa, ela nos dá ânimo. Ela nos dá ânimo. Ainda que a gente veja que não vai acontecer, a gente tem que entender que é parecendo que não vai acontecer, aí é que Ele age. Aleluia, Deus. Porque se parece que não vai acontecer, é porque está parecendo impossível. E se está parecendo impossível, a gente tem que lembrar que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Porque, assim, a gente vê, eu me dou como exemplo. Deus me prometeu uma casa. Deus me prometeu um casamento. Deus me prometeu a gravação de um CD como compositor. Eu questionava muito a respeito disso. Um dia, a minha esposa ela me perguntou: para você, aos seus olhos, analisando, qual seria o mais difícil? Aí eu pensei, pensando bem, o mais difícil seria me casar. Porque a gravação de um CD eu posso buscar com a minha força, trabalhando, juntando dinheiro e conseguindo. A compra de uma casa também posso buscar com as minhas forças, trabalhando, juntando dinheiro e conseguindo. Um casamento não é só com as minhas forças, é necessário uma outra pessoa. Não é só o meu querer, é necessário uma outra pessoa querendo também. Então era o mais difícil. E Deus me concedeu primeiro. Aleluia. Aí eu entendo, se eu já consigo o mais difícil primeiro, você tem que esperar o restante. Aleluia. Eu só tenho que esperar o restante. Mas é necessário continuar trabalhando para Ele. Aleluia. É necessário continuar trabalhando para Ele. Porque nada vem fácil. Nada vem tranquilo. Não vem. E Ele diz que fazendo a vontade dEle, Ele concede o desejo do nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Tendo prazer na vontade dEle, Ele concede o desejo do nosso coração. O que Ele fala? Buscai primeiro o reino dos céus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. O que Ele fala? Se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos ouvir, o Senhor Deus, Ele vem. E as bênçãos nos seguem. Não é isso que Ele fala? Mas tem que seguir a vontade dEle. Tem que seguir Aleluia. os mandamentos dEle. E é assim que a gente vai fazendo. E ainda que eu não veja, porque eu entendo que Ele prometeu para mim, Ele prometeu. Aleluia. Prometeu para mim, Ele prometeu. Mas eu posso não ver. Eu posso não ver. Eu posso não ver. Aleluia. Glória a Deus. Porque a gente vê alguns que viram que Deus prometeu, mas acabaram não usufruindo tanto assim. Porque Deus prometeu para Abraão, quem usufruiu foi quem? Foi a descendência, né? Foi a descendência dele. Mas Deus prometeu e cumpriu. E está se cumprindo até hoje.
Eu conheço uma história, um filme chamado Bambus no Inverno. Ele conta a história de uma senhora lá na China, que ela é uma história baseada em fatos reais, que sempre que tinha um pregador, um pastor, pregador itinerante, que ele de tempo em tempo ele ia na aldeia que ela ficava, que ela morava. E sempre que ele ia, ela ficava sabendo, ele falava, o pregador itinerante veio, ele deve estar trazendo a minha bênção, ele deve estar trazendo a minha Eita, bênção. glória. E ele não trazia, Estou entendendo isso. E depois, ela morreu. E a neta dela, com o pregador itinerante, ele conseguiu fazer umas dúvidas na neta dela, porque o que ela tinha aprendido na faculdade ia contra os preceitos de Deus. Aí ela começou a aprender, algumas coisas. Aí, para ela se converter de vez, de verdade, ela chegou até o pai dela e falou, pô, mas a minha avó, ela sempre procurou a bênção dela através do pregador itinerante e não conseguiu. Ela achava que era uma cura, não era. Aí o pai dela foi e explicou, não era cura, era a sua conversão. Eita Deus. Aí ela entendeu. Oh, glória. Aí ela entendeu que a avó dela conseguiu, não viu, mas conseguiu. Porque Deus faz isso. Ele concede a todas as promessas. Aleluia. Quando eu era adolescente, antes de me afastar do caminho, eu era de uma igreja e a missionária falou assim, olha, se eu estou te vendo com um instrumento. Falou assim, olha, se eu estou te vendo tocando um instrumento dentro da igreja. A minha incredulidade ainda me fez pensar assim, deve ser um pandeiro que é mais fácil. Eu pensei assim, ainda falei não sei se foi com meu primo ou com minha prima. Eu falei isso. Aí depois que eu voltei, o tempo que eu fiquei fora, eu me envolvi com a música. E quando eu voltei, a primeira coisa que me veio à mente foi aprender um instrumento. Depois que eu aprendi alguma coisa, é que me veio a memória da promessa, da profecia. Aleluia. Aí eu fui até aquela missionária e falei. Porque Deus promete, ainda que a gente se esqueça. É verdade. Ainda que a gente se esqueça. Ele vela para cumprir pela palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Ele vela. E ele diz que a palavra dele, quando sai da boca dele, não volta vazia. Antes, faz tudo que tem que fazer. Ela move. A palavra dele sai e move. E age as forças. E age. Ela não deixa de agir, ela não para de agir. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Oh, glória, eu creio. Ele vai cumprir. A gente não precisa saber como. Não precisa. Se Deus quiser, ele faz uma pessoa parar aqui agora aí e falar assim, Wallace, Deus mandou eu te dar essa chave aqui da casa. Glória a Deus. Aleluia. Se ele quiser, ele manda um produtor vir aqui e falar, Wallace, tu é compositor, né? Então, Deus mandou eu gravar toda essa música. Se ele quiser, ele faz isso. Mas aí, talvez eu não aprenderia o que eu tenho que aprender. Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Aleluia. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Amém, irmãos? A gente só não pode parar de servir. Aleluia. Só não pode parar de servir. Oh, maravilha. Seja varrendo o chão, seja ficando ali na porta, seja lavando um banheiro, seja falando de Jesus para alguém, seja dando um folheto por aí, seja sendo testemunho vivo
como exemplo de cristão, a gente não pode deixar de servir. Não podemos deixar de servir. Glória a Deus. Amém? Porque Deus, Ele age em nosso favor. E Ele não é só fiel a nós, Ele é fiel a tudo aquilo que Ele fala. Ele é fiel à palavra dEle. Mas é necessário a gente se impor, se colocar na posição que Ele quer. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Oh, aleluia.